Bom, vamos lá. Está todo mundo já dentro aqui da sala. Então, em primeiro lugar, dar boa noite para todo mundo, agradecer muito pela presença de todos e todas. Essa palestra que a gente vai estar apresentando hoje é a palestra sobre a legislação da Barra, o Decreto 3046 de 81, e vai descrever as principais características e de suas subzonas. A palestra vai ser ministrada pela Lúcia Vetter e pela Miriam Malek, e terá a participação de Manuel Fiaschi. Meu nome é Marcelo Bezerra, eu sou professor da PUC, no DAU, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Atualmente, eu estou na coordenação de graduação, assim como coordeno uma série de cursos de educação continuada na CCE, na área de arquitetura. E essa palestra, como os cursos que a gente vai estar depois comentando aqui com vocês, fazem parte de um movimento de eventos e cursos na área de arquitetura na PUC. Vai ter um aviso que vai passar para vocês, que essa reunião está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada nas redes sociais, terá direito à declaração de participação quem estiver com inscrição confirmada no evento e responder um formulário que vai aparecer no chat. Quando solicitado, vai aparecer um link bem rápido, não vai atrapalhar vocês no acompanhamento da palestra. E essa palestra é um oferecimento do curso de extensão Legislação Urbana e Edilícia da Barra da Tijuca e Vargens, como elaborar e aprovar projeto nessas áreas. Depois a gente vai colocar aqui, eu vou estar colocando para vocês o link para que vocês possam ter mais informações. Além desse curso, a gente já tem um curso que está indo para a sua 8ª edição, que vamos dizer assim, o que a gente iniciou esse movimento de cursos na área de legislação aqui na PUC. O outro curso ele já está, que abrange o Rio de Janeiro, ele já está indo para a 8ª edição e ele vai ter início também agora em setembro. Com relação às perguntas, vocês podem ficar à vontade de registrá-las pelo chat. Normalmente a gente deixa para o final para fazer as perguntas, mas o Manuel vai estar aqui participando, então, normalmente, muitas vezes, essas perguntas são respondidas na hora, até mesmo as palestrantes, enfim, a Lúcia e a Miriam, que são também as professoras, junto com o Manuel, do curso que oferece essa palestra. Tá? Então, sem mais, vou passar, então, a palavra aos 3 palestrantes, às 2 palestrantes e o Manuel. Se o Manuel quiser começar, e a gente passa para a Lúcia e para a Miriam na sequência. Perfeito. Enfim, só deixando claro aí, o Manuel é um colega, professor aqui no DAU, parceiro de uma disciplina que, vamos dizer assim, é onde nasce todos esses movimentos em relação a esses cursos, que é o projeto do Espaço Residencial 2, enfim. Manuel, fique à vontade aí para se apresentar. Marcelo, a gente aqui na PUC Rio, no curso de arquitetura, a gente tem uma disciplina de 7º período que se chama Projeto Residencial 2. E a gente tem como um dos pilares dessa disciplina a questão da legislação. A gente leva o Código de Obras para os alunos, ensina o Código de Obras e faz com que eles pratiquem o Código de Obras e sigam o Código de Obras. Zoneamento a gente leva um pouco mais mastigado para os graduandos, mas o Código de Obras a gente realmente aprofunda na PUC Rio. Isso tem trazido para os alunos um conhecimento de ferramenta que eles usam na profissão, eles usam, inclusive os trabalhos que eles fazem com a gente, eles usam como portfólio para entrevistas de estágio. É um curso que a gente gosta muito de fazer. Né? Aproveitei essa bola levantada do Marcelo para falar sobre isso. Em primeiro lugar, boa noite. Eu fico muito feliz agradeço a todos vocês, fico feliz de ver tantas caras conhecidas, tá? Na verdade, essa aula aberta é uma oportunidade da gente trocar conhecimento, da gente aprender, né? Da gente debater. É raro você ter uma aula aberta com tanto conteúdo, ou seja, é um oferecimento aí do CCE que é muito positivo. Normalmente, eu já vi muitas aulas abertas, muitos lives que é mais
propaganda do que conteúdo. Essa é o contrário, é um debate e é uma exposição de muito conteúdo, é bem interessante. A gente dá os parabéns a todos vocês, porque hoje em dia o segredo é o aprendizado continuado, e fazer esses cursos é uma forma de você sempre estar atualizado e sempre adquirindo ferramentas novas para se atualizar. Já falei um pouco dessa troca de conhecimento e quero reforçar a importância do conhecimento na prática da arquitetura, na prática de todas as disciplinas que estão próximas da legislação urbanística, que é o quê? Cada vez mais a responsabilidade vai ser do proprietário, do autor do projeto e do responsável pela execução da obra. A prefeitura está cada vez mais dividindo essa responsabilidade e até jogando essa responsabilidade para o lado da iniciativa privada. O LICIN, o licenciamento integrado, que promete uma licença de obras em 30 dias, é o começo disso e está sendo muito debatido nos dias de hoje, né? Então, vou deixar aí a palavra, agradeço novamente, vou deixar a palavra aí com a Miriam e com a Lúcia Vetter, colegas e amigas aí de debate de legislação. Vamos lá, então, Miriam, eu vou começar já na história toda, né? E aí depois eu vou dar a introdução já na palestra mesmo, e aí você pega e vamos andando. Eu e Miriam, nós escolhemos, boa noite, né? Realmente é um prazer estar aqui, eu gosto muito, adoro ficar fazendo isso, achei essa história de Zoom uma maravilha, achei que nunca ia me adaptar a isso, mas estou achando ótimo, vou querer mais, acho que vou ficar até os 315 anos dando aula, assim, fazendo Zoom, mas tudo bem, vamos lá. Fora isso, né, eu e Miriam escolhemos algumas subzonas, porque falar de Barra, né, a não sei que a gente passasse aqui alguns meses, né, a palestra não teria fim. Então, nós escolhemos algumas subzonas. E eu pedi a Miriam para dar uma palavrinha anterior, porque eu sempre gosto, na minha cabeça, é bom para mim contextualizar a Barra da Tijuca. Né? Então, Barra da Tijuca, para mim, começa quando os caras lá em 1900 e vovó Bolinha, né, olharam para a Barra da Tijuca e acharam isso aqui especial, né? Acharam isso aqui um pedaço que tinha que ter um outro olhar, um outro cuidado. Então, em 1969, baixa-se uma lei, tá? A Lei 42, que ela baixa pela baixada toda, chamada Baixada de Jacarepaguá, que é a Barra da Tijuca, e pega uma área grande de Jacarepaguá, baixa uma lei, e essa Lei 42, a gente observa que ela tem um gabarito muito pequenininho, tá? É um gabarito de 2 pavimentos, um IAA pequeno também, você tinha um afastamento de 3 metros, e essa lei, é importante a gente falar, que ela ainda é usada lá no PAL 34291, Miriam sempre atenta a me corrigir se eu não estiver errada, né, nos PALs, lá na subzona A21, A, né, se não me engano, né, nesse PAL ainda é usado para residências unifamiliares, tá? Então ainda está lá. Então, veja, desde 1969. E aí, nessa hora, em 1969, é como se bloqueasse ali uma expansão mais desordenada, né, dessa história. Então, o pessoal abaixou aquele gabarito, né, estava lá pequenininho, para conter e começasse um estudo. Em 1976, né, vamos passar de 1970, o 3.800, em 1976 aparece o 322, o nosso Elvis não morreu, que está aí até hoje, tá? E ele vem determinando um gabarito maior para toda a cidade, não para a Baixada de Jacarepaguá, onde tinha uma lei que estava lá mantendo aquele lugar ainda com um gabarito baixinho. E aí, então, depois disso,
né? Depois dessa história toda de 1969, senta Lúcio Costa na Sudepar, junto com a equipe dele, né? E ele começa a estudar todos os projetos de loteamento que já eram existentes, né? Desde antigamente, desde antes de 1960, né? Que já tinham os projetos de loteamento determinados por toda essa área da Baixada de Jacarepaguá. Então, ele vem e surge o chamado nosso decreto, no plano Lúcio Costa, o decreto 3.046 de 1981. Tá? É um projeto que depois, a gente estava falando também, eu e Miriam, só 40 anos depois a gente ainda tem coisas para saber do plano Lúcio Costa, ainda discutir, estamos aqui ainda fazendo um Zoom, né, fazendo uma aula aberta sobre isso. Tá? Então, ter essa cronologia na cabeça, 1969, a Lei 42, 1970, o decreto 3.800 fazia sobre um zoneamento, mas foi esquecido. Depois, em 1976, o 322, e aí, depois, em 1981, que surge o decreto 3.046, com peculiaridades. O decreto 3.046 tem que ser lido nas disposições gerais, muito calmamente, e depois especificamente em cada subzona. Então, eu queria iniciar falando isso para vocês. Miriam, vamos lá, então, você entrando já no pão quente aí. Ok, boa noite a todos. Também é uma alegria estar aqui com vocês, podendo dividir um pouquinho, né, do que eu e a Lúcia aprendemos aí no correr desses anos da nossa trilha na prefeitura. Eu não sei se todos que estão aqui nos conhecem, né? Mas nós duas somos arquitetas, funcionários da prefeitura por muitos e muitos anos, do setor de licenciamento, especificamente, e nós duas trabalhamos muito nessa região, né? Tanto de Barra quanto de Jacarepaguá. Então, a gente tem aí alguma coisa, uma experiência aí para tentar trocar um pouco com vocês e falar de algumas coisas que a gente acha importante para serem observadas. Gente, como ela falou, não tem como a gente falar de todo o decreto 146 numa palestra, não é? A gente faz um curso e mesmo assim não consegue falar de tudo, nenhuma, nem duas, nem três palestras. A gente já fez 2 palestras anteriores também sobre o mesmo tema, uma mais sobre o plano piloto, sobre a concepção do plano piloto, que a gente tem que também saber para entender a área, e a outra sobre algumas características do 3046, que são bem diferentes do restante da legislação. E hoje a gente escolheu pegar algumas características de poucas subzonas, tá? Poucas subzonas, mas que a gente achou que são importantes de mostrar para vocês, porque a gente tem que ver para além do que está escrito no 3046 para poder entender, tá? Então, assim, aqui a gente não vai pegamos o texto do 3046 e estamos explicando para vocês, não. A gente vai aqui falar de coisas que estão para além um pouco do decreto, tá? Mas, para a gente falar do 3046, né, como a Lúcia falou, a gente tem que falar um pouquinho do PAI, né, que é o Plano Piloto de Ocupação da Baixada de Jacarepaguá. O plano piloto foi elaborado pelo Lúcio Costa, a convite do governador, na época era o estado da Guanabara, né? E o Lúcio Costa era um arquiteto modernista. Então, como um arquiteto modernista, ele trouxe para essa concepção do plano dele ideias modernistas, ok? Se hoje em dia a gente pode considerá-las válidas ou não, aí são outros 500. Mas ele tinha lá as ideias, ele, grupo de arquitetos, e esse plano piloto foi feito baseado nessas ideias dos arquitetos para aquela época. Então, o principal ponto seria ele conseguir fazer um ordenamento da ocupação desta área, que é uma área enorme, determinando zoneamentos que dessem características de cada território conjugados com práticas sociais. Ou seja, né, ele foi pensando no tipo de ocupação, de que tipo de população ocuparia cada área e tentando replicar nisso num traçado urbano. Isso gente, isso é fenomenal. Né? Quem mais fez isso depois no Rio de Janeiro? Ninguém. Não existe outro plano feito, pensado, planejado dessa maneira. Ok?
E a ideia disso era o quê? Era eliminar esses conflitos, né, deseconomias que são características das grandes metrópoles. Então, ele via o traçado urbano, o desenho, a profissão de arquiteto, também como uma ferramenta de transformação social. Olha que coisa, né? Que sacada. E hoje a gente só faz lei para tentar ocupar melhor a área do terreno. Bom, e outra questão mais pontual seria uma criação de um Central Business District, que seria realmente um centro, né? Um centro desse estado, um centro geográfico do estado. Porque o centro histórico, o centro da cidade, não tem nada de central, né? Ele está lá no extremo da ocupação da cidade. Então, todo o projeto, todo o plano que o outro vai se desenvolver em torno dessa área, que é o centro geográfico do estado. E a ideia seria que, se para ele convergisse todos os setores de serviço, administração pública, né, uma grande concentração de economias e serviços, para poder, a partir daí, replicar um desenvolvimento da região. Isso não deu certo, né? Como a gente sabe, mas foi uma ideia. E essa ideia não era original dele, não. Isso já estava previsto no plano do Oxíades, né? Do início do século XIX. Bom, com essas ideias, o que se queria alcançar? Uma melhor qualidade de vida para os moradores que viriam ocupar essa área, né? E, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente, porque a Baixada de Jacarepaguá, primeiro que é uma baixada, né? Como o nome já diz, e é uma área muito frágil ambientalmente, é uma área de dunas, de restingas, de lagoas, grandes extensões, né? De cota zero, ou às vezes até menos. Opa, espera aí. Então, a ideia era realmente poder preservar um pouco dessa área, né? E a outra ideia seria fazer uma via de integração, uma via rápida, porque os principais eixos seriam vias de circulação rápida, e aí conseguir integrar, primeiro com a abertura dos túneis, essas vias criadas, né? E aí de lá para o restante da cidade, primeiro Zona Oeste, Realengo, e aí vamos pegar todo aquele eixo de Madureira, Grajaú, Tijuca, voltando de novo ao centro da cidade, Zona Sul, formando, né, um ciclo norte-sul de circulação mesmo, viária. Esse plano foi elaborado pensando, primeiro, nessas duas vias principais, né, perpendiculares, a BR-101, Avenida das Américas atual, e a Via 11, que é a Ayrton Senna. E essas duas, elas cortam toda a região e fazem a interligação de todo o bairro, né? Se vocês observarem a proporção, o outro plano, né, piloto, que o Lúcio Costa tinha feito, era o de Brasília. E aqui eu gosto muito de mostrar esse desenho para a gente ver a grandiosidade da área que a gente está tratando, quando a gente vê aqui, né, um aviãozinho, né, de Brasília dentro da área do plano piloto da Baixada. É uma área mais de 3 vezes superior, né, ao plano piloto de Brasília, que era a capital do país. Ok? Bom, as diretrizes de traçado desse plano foram dadas primeiro pelo PA 5596, aprovado pelo Decreto 42, Lei 42, que foi o que a Lúcia falou, tá? Seria o início, né? É a primeira coisa que se pensou em termos de traçado. E depois ele foi substituído pelo 8997, que é o PA que ainda está em vigor e determinou as grandes vias da região. Via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e que depois foram sendo nomeadas, né? A Avenida das Américas, por exemplo, é via 3, litorânea, suposta, via 1, por aí vai, né? E a ocupação dessa região, como é que era? Eu escrevi aqui, mas vou mostrar aqui o desenho do plano. Então, isso aqui é o desenho original do plano, eu não vou me detalhar nele, porque só isso foi objeto de uma palestra. Então, só para vocês terem em vista e compararem com o que está no 3046, para verem como são semelhantes, né? Então, aqui a gente tem essas vias principais, né? Américas, a Ayrton Senna. Nós temos aqui o grande centro, né, que seria o CDB, hoje o Centro Metropolitano, né, que você vê como ele é uma área de destaque dentro do plano piloto.
Ao longo dessas duas vias principais, os núcleos residenciais multifamiliares, que são essas bolinhas aqui, tá vendo? Que elas vão formando um desenho ritmado ao longo da Américas e também alguma coisa da Eocena. Bom, e por aí vai, né? Tem a área de ocupação do aeroporto de Jacarepaguá, a área litoral, muito pouca a ocupação era prevista inicialmente, e também dois grandes centros. Enquanto esse centro, né, o centro metropolitano, seria o centro de toda a metrópole, na verdade, de todo o estado, ele cria dois centros regionais, um em cada extremidade. Aqui, ó, tá vendo? Aqui o centro da Barra, no início da área de ocupação, e cá no final o centro de Sernambetiba, já no finalzinho, já no final do Recreio. E toda a região seria desenvolvida entre esses dois centros. Então, isso é uma coisa rápida, só para vocês, quem não tem, ter uma ideia rápida de como foi conseguido esse plano piloto. E aí, aqui é o 3046, ok? Este é o desenho do 3046, que vocês vão ver como é similar ao do plano piloto. Foi feito baseado nele mesmo, né? Só que isso aqui aí já foi uma legislação criada, não foi apenas um sonho do arquiteto, né? Então, o decreto 3046, ele dividiu essa zona, a ZE5, a ZE5 foi estabelecida lá no decreto 322, como a Lúcia falou, ela abrange toda a 24ª RA, que é da Barra da Tijuca, e mais uma parte da 16ª, que é Jacarepaguá, né? Então, essas 46 subzonas estão lá delimitadas no capítulo 3 das instruções normativas. O 3046 são as instruções normativas para a ocupação da Baixada de Jacarepaguá, ok? E aí essas instruções são divididas entre as disposições gerais, que é o capítulo 2, e o capítulo 3, que vai falar de cada subzona, item por item, e cada uma vai falar as condições de zoneamento, parcelamento da terra e de edificação, ok? E, como é usual para quem lida com legislação, também, o que não está previsto no 3046, a gente vai olhar onde? No 322. Então, o 322, como ela diz, não morreu, né? Mas tem um bocado de coisa prevista aqui no capítulo 3 que pode nos dar uma boa orientação de como projetar nessa área. Aí eu vou começar a falar de uma subzona muito interessante, que é a subzona A2. Não vou falar da A2 como um todo, porque ela está lá, delimitada, descrita lá, com os itens, né, A, B, C, D, E, de ocupação de como construir nessa subzona. A subzona 2 ela tem 3 partes, uma entre a Lagoa e Américas, outra entre Américas e o Canal de Marapendi, e outra entre o Canal e a praia. E dentro dessa área existe o Centro da Barra. Centro da Barra, lembra que a gente viu lá no slide do plano piloto, ok? Ele já era uma ideia, já existia um plano para o Centro da Barra do Oscar Niemeyer, esse desenho é um desenho do Oscar Niemeyer para a ocupação dessa área. Aí aqui eu coloco, né, no mapa no Google, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, do que corresponde atualmente a essa área, com esse desenho tão curioso feito pelo Oscar. Então, vocês podem ver que ele desenha aqui, né, um grande centro, dizem que, né, Lúcia, que isso aqui é um desenho de uma mulher, né? Com a mão para cima, enfim, né, se você olhar, você vai conseguir identificar essa similaridade. E aqui as arvorezinhas, né? Parecem umas arvorezinhas, uns raminhos e umas bolinhas nas pontas, que são os núcleos, que são as edificações, as torres cilíndricas, né? Os prédios residenciais multifamiliares, todos teriam essa forma cilíndrica. Então, isso é o que o Oscar Niemeyer concebeu. Ok? Então, aqui um desenho com uma maquete para entender melhor, um pouco melhor, né? O que está numerado aqui como A seriam as torres residenciais multifamiliares, B seriam os prédios comerciais, esses de grande porte, né? Mais ou menos equivalente às torres residenciais, mas não são redondos, uma parte dele, pelo menos, seriam os retangulares. O comércio mais local, que aqui está como C, na Avenida das Américas, ou lá ao longo do Canal de Marapendi,
já com aquele gabarito baixinho, de 2 pavimentos, né? Essa grande área central, que seria uma esplanada comercial, okay? Também de gabarito baixo, e que ligaria Américas até a praia, né? Passando, claro, pela ponte, né? Que atravessa aqui, mas eu teria uma ocupação comercial ao longo de todo o setor, ok? Seria esse de F1 e F2. A ligação através do canal, né? Havia as 2 avenidas ao longo do canal de Marapendi que fariam essa interligação, né? Entre toda a região, e margeando essa área de ocupação comercial, uma área de estacionamento, uma grande área de estacionamento para os usuários desse comércio, digamos assim, deste centro, né? De novo, vamos lembrar que isso aí deveria ser uma grande área central. Teria ainda essas áreas que ele denomina aqui como D, que seriam áreas de equipamento urbano, escolas, creches, enfim. Essas áreas pouco foram ocupadas, né? Enfim. Esse plano, é claro, não foi totalmente implantado, quem conhece a região, conhece a legislação, sabe, foi uma ideia, mas tudo é muito baseado, feito muito baseado nele, sim, ok? Miriam, um colega nosso fez uma pergunta, tá? Né, sobre o plano diretor aqui no chat, né? Até o Manuel Fiaschi está respondendo, né, sobre o plano diretor, que ele reduziria, né, o coeficiente de adensamento básico, né? O plano diretor estaria discutindo isso, só para a gente colocar, né? O Manuel colocou, né, que existe um debate, né, sobre isso. Agora, e isso vai depender muito, porque falar sobre alguma coisa do plano diretor em função do coeficiente de adensamento, né, de reduzir isso nessa altura que nós estamos no debate do plano diretor, eu acho muito complicado, né? Porque isso ainda está num debate na Câmara, ainda vai ser votado, né? Nós temos algumas forças políticas, né? Porque se a gente parar para pensar, o urbanismo não é só urbanismo. Se algum dia ele foi urbanismo na cidade do Rio de Janeiro, né? Hoje em dia ele é muito mais política do que urbanismo em si. Então, essa aprovação é muito complicado a gente dar alguma certeza ou mesmo aventar uma hipótese, né, de reduzir, porque eu acho que haveria uma pressão muito grande de muitos setores para reduzir esse coeficiente de adensamento básico da Barra da Tijuca 1. A gente tem áreas na Barra da Tijuca que, inclusive, são menores do que 1, né? Isso que eu ia falar, né, Lúcia? A maioria do IAA, aliás, isso eu esqueci de falar, eu ia falar lá quando eu falei nas diretrizes, não é? Para quem está acostumado a projetar na Barra. No restante da cidade, vai ver, é claro, tem as exceções, tem as áreas que foram previstas para serem adensadas, mas o IAA básico da Barra é inferior a 1, é 0,6 e 0,75, entendeu? Então, se você coloca partindo do 1, você vai estar adensando e não reduzindo. Né? Tem, é claro, as exceções, centro metropolitano, a 21, aqui é própria essa região que a gente está falando do centro da Barra, mas nós são 40, quer dizer, agora não são mais, porque entrou o Pelvar, a gente pegou umas tantas, né? Mas mesmo se a gente considerar as subzonas que existem, o índice médio com certeza é inferior a 1. Bem como a taxa de ocupação também, a gente tem uma taxa de ocupação muito mais restrita na Barra do que no restante da cidade. Enquanto no 322 o básico é 50 e 70, aqui é 30, quando tem 70 é muito. 20, 20, no caso, né? Principalmente comercial, enfim. Então, quanto a essa discussão do plano diretor, eu não posso falar, até porque eu não estou a par dele, também não é objeto da nossa conversa aqui hoje, mas eu concordo plenamente com a Lúcia, que enquanto você não tem uma lei aprovada e sancionada pelo prefeito, fica muito difícil a gente discutir.
porque as leis mudam. Gente, isso aí a gente teve uma experiência agora, há pouco tempo, né, com a 219, que o texto foi um e saiu outro. Né? Então, assim, isso é muito difícil da gente ficar conjecturando e dando o que a gente acha que vai acontecer. É muito difícil a gente dizer o que acha acontecer, porque, como ela diz, hoje em dia o planejamento urbano tem muito também de uma pressão política financeira, que eu acho que não existia tanto, né? Como a gente estava falando na época da elaboração desse plano piloto. Então, é complicado para a gente hoje falar sobre isso. Mas, como eu digo, não há a ocupação da Barra, os índices da Barra são inferiores ao restante da cidade e bem. Poucas regiões têm índices menores do que aqui, claro. Tem as exceções, e a gente está até tratando de uma delas, né? Bom, então, se você ler lá a parte do capítulo 3, que fala sobre a subzona 2, ela vai ter lá, né? E tem A, B, C, D, e dando as ocupações para os pedaços, para os setores disso. Essa ocupação, que próxima à lagoa é essa, a ocupação dos lotes voltados para o sul-costa é aquela, enfim, normal, como em várias outras subzonas. Só que, quando a gente chega nessa área do centro da Barra, foi feito um item especialmente para ela. E aí ela diz o quê? Que nos lotes oriundos deste projeto, esse projeto, gente, não é um PAL aprovado e numerado, mas ele foi visado pelo grupo de trabalho da Baixada de Jacarepaguá, foi visado pelo Departamento de Edificações, né, da antiga Secretaria de Obras, e ele tem força também de PAL e de decreto para determinar parâmetros. Tanto tem que, em cima dele, foram feitas várias PALs posteriores, que foram realmente parcelando aquelas porções, e nesses PALs foram sendo incluídos os parâmetros, a maioria deles, baseado no desenho original. Alguns foram desvirtuados, sim, muitos foram alterados, mas, assim, o grosso, a ideia original, foi feito baseado em cima daquele traçado lá das arvorezinhas do Oscar Niemeyer. Ok? Então, nós temos duas situações nesses lotes do centro da Barra. Nós temos os lotes... Peraí, deixa eu voltar. Nós temos os lotes que fazem parte de um PAL que tem um plano de massa aprovado junto com o PAL, e aí isso geralmente está no que a gente chama de planta B do PAL. Essa planta vai te dar todos os parâmetros de ocupação, vai te dar o uso, vai te dar projeção, afastamento, ocupação, gabarito, enfim. O teu projeto vai ser feito conforme que está desenhado no PAL e não no decreto 3046. É claro, eu posso passar a noite inteira aqui explicando sobre isso, mas a ideia original é essa. Vocês têm que ter na cabeça, se vocês estão com um lote na região do centro da Barra, que seja objeto de um PAL, que tem um plano de massa aprovado, o que você vai construir é o que está escrito no PAL, ok? E não no decreto 3046. Se você tem um lote nesta região, que até faz parte do PAL, ou não faz, só tem registro de nomes, mas ele não tem nesse PAL os parâmetros determinados de uso, de ocupação, então eu montei aqui esse quadrinho, lá não está em forma de quadrinho, né? Está em forma de listinha, para vocês terem uma ideia de como foi pensado a ocupação mesmo desses lotes. E aí vocês vão ver, por exemplo, que tem uma coisa meio esquisita, a PE e a A. Geralmente, nesse quadro de A é um número, 0,60, 0,75, 1. Aqui não, aqui ele já te diz qual é a metragem quadrada que pode ser feita por edificação, e é uma metragem, né, aparentemente maluca, 17.462,77 metros quadrados. Gente, de onde que surgiu isso? De novo, saiu o desenho do Oscar Niemeyer, ok? Por quê? A gente tem uma dimensão máxima de projeção, as torres seriam cilíndricas, então elas teriam uma projeção máxima com um diâmetro de 28 metros, o 3046 deu aí uma chancezinha e liberou também as projeções retangulares, mas mesmo as projeções retangulares, elas têm uma definição de tamanho,
por exemplo, ele pode ser retangular, mas o lado máximo tem que ter 40 metros. Então, eu tenho que ter uma projeção retangular, digamos, com um lado máximo de 40, e eu tenho na taxa de ocupação, de novo, não é uma taxa, não é uma porcentagem. A taxa de ocupação é uma taxa, 20%, 30%, 50%. Aqui não é. Aqui já é a área de projeção da edificação. Então, eu só posso ter uma projeção máxima de cada edificação dessas, que vão ter ou uma forma retangular ou uma forma circular com um diâmetro de 28, essa projeção vai ter, no máximo, 800 metros quadrados. Ok? No máximo, né? Porque tem outros fatores que vão determinar aí, os afastamentos, enfim. Então, são parâmetros muito diferentes. Vocês têm que ter muito cuidado e saber como ver isso. Para quem está acostumado com o número e a porcentagem, a gente está aqui falando de coisas muito diferentes, ok? E aí, para dar um exemplo, eu peguei aqui o PL, desculpa, o PL está muito ruim, mas os PLs estão muito mesmo, eles foram digitalizados. Antigamente a gente pegava, manuseava eles, ficava mais fácil, agora é tudo digitalizado, mas é só para vocês terem assim, uma ideia de saber o que procurar e aonde procurar, ok? Esse PAL aqui é o 39697, é o PAL daquela área, para quem conhece, pega ali da Afonso Arinos até o limite do centro da Barra, que é ali a BM, né? E da Américas até o canal de Marapendi. Então, aqui em cima eu vou ter todos os parâmetros determinados. Eu tenho o desenho, está ruim, não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho aqui em cada lote, olha, a projeção certinha da edificação. Ó. Aqui é um retângulo, aqui outro retângulo, diz cada lado do retângulo, diz qual afastamento lateral, frontal, entre edificações. Isso é o que a gente chama de plano de massa, ok? Miriam, oi. É só uma coisinha, o nosso colega também está perguntando aqui, o uso comercial não tem limitação de área? Tem sim, mas ele aí não é uma limitação de metragem quadrada, é uma limitação por índice. Volta lá, Miriam, por favor, não estou te brigando, volta lá só para a gente... só para a gente ver. A ocupação comercial, salvo o que está previsto no plano do Centro da Barra, do Oscar Niemeyer, a ocupação comercial é muito baixa, 2 pavimentos, 0,75% e 30%. 2 pavimentos mais cobertura, né? Como isso está lá nas disposições gerais, aonde não fala nada, sempre pode ter, além do gabarito, a cobertura, né? Enfim, posso dar um pitaco? Posso dar um pitaquinho? Né? Só porque, assim, eu entendo, Miriam, você me corrija, e o pessoal também, eu entendo que o Lúcio Costa, ele queria, assim, grandes áreas comerciais, né? Grandes aglomerados comerciais, grandes aglomerados residenciais, e nesses aglomerados residenciais haveria um comercial, mas de pequeno porte, justamente para servir aquele pessoal ali, tá? Mas aquele comércio intenso, onde haveriam firmas e não sei o que lá, ele tinha lá as torres comerciais de índices mais intensos. Por isso que, assim, quando a gente altera o 3046 e bota um comercial grande, onde era um comercial pequeno, a gente está deturpando completamente, né, aquele que era o objetivo, né, maior, vamos dizer assim, do 3046 do Lúcio Costa, que é isso, prover de comércio pequeno, um comércio daquele lá para aquela região, daquela massa residencial, e manter os núcleos comerciais mais afastados. Desculpa, então, Miriam, vamos aqui, né, voltando ao desenho, eu tenho aqui, como isso aqui é o centro da Barra, tá? Não é o restante das subzonas, e isso se replica também no centro de Fernandetiba, ele prevê aqui edificações comerciais altas, mas são poucas. A maioria, né, e aqui a gente tem, esse seria o comércio local, como você está falando, é de gabarito baixo, ok? Agora, se você olhar lá no quadro do 3046, ele sempre vai te dizer que o comercial é esse gabarito, 2 pavimentos. Qual é a exceção? A exceção, por exemplo, está aqui nesse PAL, que o que eu destaquei foi justamente essa área aqui, tá? Que é uma área comercial,
que é este lote aqui. Então, vamos lá, aqui, né, eu puxei aqui um detalhe para dizer da ocupação. Então, no lote 1 da quadra 2, o que é previsto? Uma torre cilíndrica, e aí até não consigo ler tantos mil metros quadrados, a projeção, tanto por tanto, vai dizer o gabarito 20 pavimentos, aí comercial grande, né? Por quê? Porque é uma única torre, ok? E ao redor dela, aí sim, comercial baixo. Aí seria o segundo item, o centro comercial. Então, nós temos uma torre cilíndrica de ocupação de salas e o centro comercial de lojas, esse sempre com gabarito baixo. Você não vai ver um prédio de lojas com gabarito alto, né? E aí, então, esse centrinho ele vai ter 2 pavimentos, o subsolo e cobertura, ok? E aqui também está dizendo a ATE, área de projeção. Enfim, então aqui você tem um plano de massa que é o, se você for aqui na área, você vai ver que é o que está edificado. Tem talvez 1 ou 2 lotes vazios ainda, mas o que está edificado é o que está aqui estabelecido no PAL, que foi originado daquele desenho do Oscar Niemeyer. Aqui a concessão que fizeram foi que, em vez de torre cilíndrica, deixaram construir, né, um prédio em formato quadrado, mas com a ATE é a mesma, o gabarito é o mesmo, a projeção é a mesma, ok? Então, isso é um exemplo para vocês verem como nem tudo que vocês precisam para fazer um projeto correto no 3046 vai estar escrito lá no papel, tá? No texto do decreto. Essa é a nossa intenção, mostrar o que você tem que observar em outros locais, principalmente nos PALs. Então, todos os usos vão estar determinados aqui, ou nos PALs, ou se você, mas eu tenho um lote que ele não tem planta B, ele não diz qual é o uso, como é que eu vou saber o que eu posso construir aqui? Você vai lá no desenho, tem o desenho lá da planta do centro da Barra. E lá estão discriminadas todas as edificações possíveis de serem edificadas nessa área. Então, o que vai valer é o que está escrito lá. Salvo maior juízo, é o que está escrito lá. Salvo maior juízo, porque hoje em dia a gente já viu algumas coisas aprovadas fora disso, mas a regra é essa, ok? Então, isso é o que eu tinha para falar com vocês sobre... Miriam, só uma pergunta, aproveitando que você está falando de centro da Barra, existem, por exemplo, locais que você pega PALs na Barra que está escrito assim, por exemplo, clube, lote destinado a clube, e isso está valendo, não é isso? Olha, Manuel, isso está valendo sim. Isso está valendo, inclusive a gente tem nessa área de Centro da Barra, a gente tem vários disso gravados, inclusive no registro de imóveis, ok? E aí a gente tem até exemplos de edificações que tentaram, enfim, fugir mais ou menos para o... Não, vou fazer aqui um prédio comercial, dar uma cara dele de clube, mas ele não vai funcionar como clube. Um clube de compras. Deu muito certo, né? Mas sim, a destinação desses lotes, a princípio, é o que está aqui, sim, né? Existe essa vertente, essa ideia que se fala agora de que o uso residencial é permitido em todo o território, então poderia sempre, em qualquer lote, ser edificado uma edificação residencial, né? Isso mesmo clube? Mesmo quando o Canaveral, Miriam, o Canaveral era a área de clube ou o Canaveral, que era ali na frente do... Não, o Canaveral, ele não está nessa... Que eu me lembro, o lote ele já foi registrado como clube. Esses clubes todos eles já tinham um registro de imóveis de clube mesmo. O que foi sendo construído naquelas, primeiro casas, né, atrás deles, que eram residências para os de final de semana para o pessoal que detinha o título dos clubes, né? Porque eu estou falando errado, o Canaveral é aquele ali no início da Barra, que ele virou um condomínio, são 2 prédios. Então, isso estou dizendo dos tipos de ocupação que houveram. Ah, tá. Né? Não havia, mas o que havia antes provavelmente eram isso, eram as casinhas. Isso aconteceu agora também há pouco lá na própria Lúcio Costa, né? Que demoliram o clube e está sendo construído um multifamiliar. Enfim, isso aí é baseado em cima, como eu falei, dessa ideia de que o uso residencial pode ter em qualquer região, mas esses lotes, eles não tinham
nem no 3046, nem no PAL, Lúcia, eu não sei se você sabe isso de cabeça, mas eu estou aqui fazendo a conexão com esses PALs da 2, eles não tinham essa determinação que só poderia ser isso, entendeu? Eu tô abrindo aqui o 3046, Miriam, só para ver, porque eu acho que tem uma hora que o próprio 3046 fala nas áreas de clube, tá? Fala sim, mas isso aí já foi interpretado de outra maneira há muito tempo. A gente já tem... Pois é, como sempre, né? Já tem vários projetos aprovados. Fala, no próprio plano diretor fala, né? Consagra os terrenos de... Exatamente, ele consagra o uso de clube, né? Nas disposições gerais está aqui. Os clubes não poderão ser parcelados, fica com uso consagrado, aquela história toda. Mas isso aí já foi... Mas veja bem, o que eu entendo também, Miriam, que não vamos dizer que você tem uma área de clube hoje em dia, não você entrando com um projeto, uma área de clube, isso é automaticamente dado, né? Não, claro que não. Não, isso vai até a Procuradoria. A última, assim, o entendimento da Procuradoria que eu acompanhei foi de que ele não era do clube, ele era ocupado por um clube, entendeu? Sim. Era de propriedade do clube. O terreno não era de propriedade do clube, não poderia ser alterado a sua utilização se ele fosse de propriedade. Não era, realmente não era mesmo. Ele era cedido, né? Ele tinha um dono que cedeu o terreno para uma ocupação de clube. Mas isso, enfim, são interpretações que aí não nos cabe nem dizer o que pode e o que não pode. A gente está aqui falando da regra, né? A exceção, embora atualmente sejam muitas as exceções, a gente não pode prever, porque, né, não somos nós que determinamos nem que vamos... Mas, Miriam, não, né? Miriam, na Barra é muito comum a gente ver nos PALs escrito clube no lote, né? Um lote vazio escrito clube ou com alguma construção. Quando você vai olhar o projeto aprovado da construção destinada a clube, né? Isso já vi bastante acontecer, é muito comum, né? Até porque uma das disposições gerais da Barra para agrupamentos muito grandes é a exigência de ter clube, né? Agora, hoje em dia, existe algum incentivo habitacional que permita que esse lote de clube seja de habitação? Não oficial. Não oficial. A gente tem já alguns empreendimentos que a gente está falando. A gente tem alguns empreendimentos, sim, aprovados em lotes que eram ocupados por clube, tá? Mas sempre assim, com entendimentos pontuais. Um deles, por exemplo, que me lembra é esse. O terreno não é do clube, né? Mas isso é pontual. Tem muito clube, né? Até porque uma das coisas que eu não falei, né, lá no plano original, né, do Lúcio Costa, toda a área litorânea só poderia ser ocupada ou com clube ou com hospedagem, mesmo a hospedagem só nos extremos. Então, não era o que se podia fazer, era o que se fez. E imagino até que na época era muito bom você morar na Zona Sul e vir passar o final de semana aqui, ter um clube, ter lá um chalezinho, né? Enfim, por isso que tem realmente muito clube. Era previsto mesmo no plano que houvesse, né? Perfeito. Obrigado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa área da... Miriam, me desculpa, não, uma outra colega nossa também está falando do uso de clube, né? Eu acho que a gente tem que primeiro olhar o registro de imóveis, tá? Porque ela está falando aqui com esse condomínio de uma família que tem casas com construir um clube privativo. Não é o caso, tá? Você pode até ter vamos dizer que você faça uma área que você possa fazer um multifamiliar, uma coisa dessas, ou que você faça um grupamento de área privativa no Vartes. Vamos dizer que você pode até ter uma área condominial, né, Miriam? E essa área condominial seja um clube, vamos dizer assim, mas não há um uso consagrado de clube. Quando há um uso consagrado, ele está descrito no registro de imóveis. Então, você pega o registro de imóveis e está escrito lá, área de tantos mil metros quadrados destinada a clube. Não é um lote 1 do PAL tal, não.
tá? Aí tá agora aí bota aqui esses lotes de clubes no RGPL conseguimos alterar para a escola, é complicado, tá? Bastante complicado, porque você iria dar entrada, esse ia ser analisado, se poderia ser negado e depois mandado para a procuradoria de acordo com o recurso, mas não é alguma coisa que a gente tenha segurança em dizer, não, pode, é certo que não tem mais problema, por quê? Porque está escrito na lei que não pode, que as áreas de clube com uso consagrado de clube, que esse uso consagrado seria isso, uma averbação no PAL e, consequentemente, no registro de imóveis, tá? E você, aí, essa alteração, isso teria que ir realmente à procuradoria, e isso demandaria um pouco de tempo. Mas no PAL, ela diz aqui, mas no PAL escrito, quando feito mas no PAL estava escrito quando foi feito o desmembramento. Eu não entendi muito bem a pergunta. Bom, Miriam, se você puder ver aqui no chat, está escrito, mas no PAL estava escrito quando foi feito o desmembramento. Aí só vendo caso a caso mesmo, não estou conseguindo. PAL, de repente, né? Tá. Mas, na verdade, é isso que você está falando. Esses usos são consagrados, isso não tem nada nem a ver com o 3046. Isso está disposto no plano diretor. Não sei como é que vai acontecer agora, né? Mas isso também está disposto no plano diretor. Tem uma lei específica, inclusive, sobre clubes, que nomina todos, inclusive, que também não podem ser demolidos. Enfim, tem uma série de regras, instrumentos urbanísticos aí em defesa desses clubes. Mas a verdade é que, hoje em dia, eles não são mais muito necessários, né? Então, acontece isso. Acaba que o poder público vai tentando arrumar uma saída aqui, uma saída ali, para, de repente, ocupar um terreno que hoje está lá abandonado, vazio, muitos deles em áreas que necessitam mesmo de edificações residenciais, né? Bom, lá vou eu falar mais aí, Miriam. Por isso que as palestras são sempre longas. Vai acabar hoje. Não, mas é bom, porque eu acho que isso é para a gente discutir mesmo, né? Aí aqui, o uso consagrado também existe para terreno destinado à escola? Miriam, me corrija também. Aí há uma outra situação, porque não é um uso consagrado. Quando você destina uma área à escola, você destina por dois fatores, Miriam também me corrija, ou é porque você tem uma grande gleba, um parcelamento muito grande, um loteamento, onde o RPT, o Decreto 3.800, lá na época de vovó Bolinha, né, determinou que você tem que ter área de escola, ou você tem também pelo 322, né? Quando você tem um grupamento maior do que tantas unidades, etc. E tal, aí só lendo a partir do artigo 126 do 322, se não me engano. Unidades, do número de unidades que você tem que desmembrar uma área que ela vai ter que ser destinada à escola. Então, dependendo do tamanho do lote, do número de unidades, você tem que desmembrar uma área, você tem que ter uma área destinada à escola e você tem que construir a escola. São duas coisas diferentes. Então, quando você destina aquela área à escola, é porque há uma necessidade, e essa necessidade não só pelo número de unidades, mas isso está descrito na lei. E aí também a gente tem que ficar atento, porque quando a prefeitura, e aí ainda bem que eu já estou aposentada, quando a prefeitura ela pega essa área destinada à escola, ela faz uma desafetação, que é isso, ela vende esse terreno, ela passa esse terreno e ela vende, isso quer dizer que nós estamos um pouco mais pobres, tá? Por quê? Porque ali onde era obrigação de ter uma escola, uma necessidade de educação para o povo da gente, a gente vai fazer outra coisa que não seja uma escola. Assim também, quando a gente pega nossa prefeitura, que pega as áreas destinadas a jardins, que se você olhar no plano Lúcio Costa, elas são áreas fundamentais para o plano todo, para toda essa ambiência, né, que a gente tem do 3046 da Baixada de Jacarepaguá, você vê que tem áreas que você tem
eu acho que no próprio subzona 13, né, que você tem áreas que você pode lotear e áreas que você não pode lotear, que são áreas destinadas a jardins. Se não me engano, a subzona 15 tem isso, né? A Miriam que me corrija também. E quando você desafeta essas áreas e vende essas áreas para fazer comércio ou para fazer multifamiliar, você está deixando a gente um pouco mais pobre e usando esse dinheiro, porque você vendeu, a prefeitura vendeu esse lote, a gente não sabe exatamente o que ela fez com esse dinheiro. Tá? Bom, enfim. Pois é, e o detalhe é que vendeu o que foi dado de graça, né? Pois é. Então, você tem essa obrigação, você vai parcelar, vai fazer um parcelamento, ou você vai construir um grupamento, você é obrigado a doar aquele terreno. E já aconteceu, sim, a gente sabe várias vezes, isso aconteceu, de esses terrenos serem desafetados, colocados à venda, quando, na verdade, foram ganhos, né? Foram recebidos em doação. Bom, mas isso aí também é uma discussão muito longa, gente. A gente pode também passar a noite inteira falando sobre essa questão de mudança de parâmetros, né? Porque também tem isso, quando você desafeta e vende esse terreno, geralmente isso é acompanhado de uma lei complementar que vai determinar índice de ocupação para aquele terreno, ok? E isso a gente tem aí vários exemplos disso. Desafetou o terreno e estabeleceu o índice de ocupação para aquela área que vai ser vendida. Bom, então, continuando aqui com as nossas características especiais, vou falar aqui do setor da subzona 13. Okay? A subzona é essa aqui que está delimitada, né? Então, nós temos uma grande parte dela, que é essa voltada para Américas e Ayrton Senna, dos grandes lotes comerciais que já estavam estabelecidos... de novo, desculpa. Já estavam estabelecidos o seu tamanho no PAL 31.418. E aí o uso de ocupação dele está lá bonitinho, discriminado no texto do 3046, não tem por que falar disso. O que eu vou falar é sobre as glebas do saco do saquinho, que essa sim tem uma ocupação especial. O saquinho, onde a gente conhece que tem a península, né? Que já é uma área que já está bem ocupada. E o saco grande, onde tem ali o CEO, né? Aquele prédio CEO ali, a parte de trás ainda, nem o próprio loteamento ainda está totalmente plantado. Então, como que é feita a ocupação dessas duas áreas? Primeiro, assim, rapidinho, o parcelamento dessa subzona é dividido em dois setores, como lá já marcado, o uso do PAL 31.418, que já está determinado lá, e essas duas glebas, né, Saco Grande e Saquinho da Tijuca, não tinham nada, né, eram áreas virgens. Então, o decreto determinou que só metade da área dessas glebas poderia ser loteada. Então, 50% dessa área tinha que ser livre e, de preferência, quando ela não fosse destinada a lote de equipamento urbano, essa área livre deveria estar localizada junto à faixa modificante das margens da lagoa. Por quê? Para criar uma área de proteção maior, entendeu? Entre, né, a área lacustre, a orla lacustre e as edificações em si. Porque essa área, sim, também é uma área ocupada com edificações de um bom gabarito. Então, a ideia é, quando se aprovou o 3046, aí os PAEs foram aprovados seguindo essa regra, né, é de criar uma área de proteção um pouco maior a essa orla lacustre. Então, a gente tem nessas duas glebas, né, o critério de parcelamento conforme o uso, e isso é assim, todo 3046, o tamanho do lote, a área emprestada do lote sempre é dada conforme a sua ocupação. Para unifamiliar, o lote tem um tamanho, para comercial tem outro tamanho, isso dentro da mesma subzona, tá? Uso institucional outro, multifamiliar outro, enfim. Todo o critério dos desmembramentos é dado pelo tipo de ocupação. E aqui no multifamiliar a gente tem uma novidade, que se repete em vários outros, e a gente viu lá na planta geral, que são os núcleos. Então, quando a gente tem um núcleo, a gente tem uma área máxima de ocupação. Então, não vai me dizer aqui qual o tamanho certo dos lotes, mas eu tenho uma área máxima de ocupação de núcleo de 60 mil metros quadrados. E aí, como é distribuída essa ocupação?
Como é que eu faço isso? Como é que eu sei que a conta? Como é que eu sei o que eu posso construir em cada lote que tem lá na península? Aqui eu trouxe o exemplo dos 2 PALs, tá? Tanto do Saco Grande quanto do Saquinho da Tijuca, mas eu vou falar do Saquinho, que é o que a gente mais conhece, que realmente é onde está lá a península, para vocês terem uma ideia também de onde ler para saber o que você pode edificar aqui. Eu estou lá com um lote tal aqui na península e está lá vazio, eu quero saber o que eu posso edificar. Vou botar meus óculos para poder conseguir ler. Então, ele está aqui. Tudo parâmetro de ocupação vem dado aqui nesses quadros, ok? Aí aqui eu puxo, né, para tentar entender melhor. Então, eu tenho aqui a descrição dos lotes, das quadras, dos lotes, de qual ATE é permitida para cada lote. Ok? Então, eu também, de novo, não tenho que pegar a área do lote e multiplicar pelo IAA. Eu já tenho aqui qual é a minha área máxima de APE que eu posso ocupar para cada lote de cada quadra. Ok? E também o gabarito. Ó. Aqui está descrito aqui embaixo, né? Que as edificações contestadas para via Parque da Lagoa terão uma altura máxima de 70 metros quadrados. Os lotes tais e tais... da quadra 5, que aí vão ser lotes comerciais, só podem ter 2 pavimentos e mais a cobertura, e os demais lotes, que é a grande maioria, né, vão poder ter 15 pavimentos e mais a cobertura. Aí seriam os prédios realmente multifamiliares. Legal. Então, aqui eu já sei o gabarito, eu já sei qual é a TE máxima que eu posso construir aqui, e tem mais alguma pegadinha, mais alguma coisa que eu preciso saber? Tem. Aqui você tem que conhecer o famoso quadro de controle de ATE. Tá? Para quem não conhece, sugiro fortemente que se familiarize com ele. O que é um quadro de controle de ATE? Esse quadro é destinado, derivado dessa nota, olha. Porque eu tenho aqui na tabela qual é a ATE máxima para cada lote, beleza? Só que essa ATE pode sofrer uma variação. Eu posso fazer mais do que essa ATE permitida, desde que eu compense na TE de outros lotes, ok? Então, isso aqui é um PAL, eu tenho que ter um quadro de controle da PE total desse PAL, eu tenho aqui o somatório de qual é a PE máxima permitida para todo o PAL, e aí eu tenho um quadro onde eu vou controlando. Esse terreno tem uma PE X, é um pouco maior daquela determinada. Então, o próximo vai ter que ter uma construção menor. Ou então vai chegar lá no último lote, não vai construir nada, uma casinha de cachorro, porque não vai ter até nenhuma sobrando. Ok? E a outra coisa que a gente tem que controlar é o número de unidades. Então, para o PAL da Península, estão previstos 11.000 unidades residenciais. Então, em cada projeto, eu tenho que saber quantas unidades tem, e fazer esse controle quem faz não são vocês, não. A princípio, seria o setor de licenciamento da prefeitura. Mas quem atua nessa área tem também quadro de controle e muitas vezes até mais atualizado do que o que dos técnicos da prefeitura. Que é isso aqui, gente. Eu trouxe aqui só o iniciozinho dele, para quem não conhece. Eis aqui, estou apresentando um quadro de controle da ATE, e vou explicar aqui exatamente o que você tem que ver, ler e colocar nesse quadro. Eu tenho todas as edificações, né, discriminadas uma por uma, lote, endereço, parará, coisas aqui que não interessam. Número de unidades. E aí, a cada um, eu vou somando para poder ter aqui, nesse quadro, um número total de unidades. Então, o primeiro prédio que se construiu na Península tinha 180 unidades. O 10º prédio também tinha 180 unidades, mas aí no total eu já tinha 918 unidades. Eu tenho que fazer esse controle para chegar lá nas 11.000 unidades, ok? E o outro controle é o da ATE. Aqui eu tenho a ATE permitida. Essa ATE está descrita lá naquele quadro que eu mostrei para vocês, ok? E eu tenho a ATE utilizada. Então, vocês podem ver, esse prédio aqui, ó, ele tinha uma TE de 20.783 e tal, ele utilizou só 20.317. Ele tem uma sobra de ATE. Gente, eu não posso pegar essa sobra de ATE e fazer acréscimo no prédio, pelo amor de Deus, hein?
Eu não posso fazer cobertura lá em cima, eu não posso construir um puxadinho. Essa ATE não é do lote, a ATE é do PAL. Então, esta sobra de ATE, na verdade, ela vai ser utilizada em outro lote, por exemplo, que vem logo abaixo dele. Olha, a ATE permitida dele era 20.783 também, mas ele construiu 22.000. Então, ele construiu, né, quase 2.000 metros a mais de ATE do que seria o delimitado para ele. Ele pode? Pode. Pode, porque ainda está muito longe da ATE máxima, que é essa aqui de cima, 874.596 metros quadrados. Então, aqui, ó, eu vou diminuindo a conta, tá vendo? A conta vai reduzindo, ó. Vai reduzindo. Até quando chegar no último prédio ser construído na península, ela vai estar zerada. Ela pode também ter sobrado ATE, porque ela não pode estar negativa. Ok? Entenderam? Então, este quadro é muito importante para quem vai construir nessa localidade. E, na verdade, isso é um exemplo, porque não é a única localidade que tem esse tipo de ocupação, não. Tá? Na Barra, isso é comum. Você tem as áreas de núcleo, isso acontece também. Então, vocês têm que saber que, muitas vezes, todos os critérios de ocupação de uma região não estão no texto do decreto, estão no PAL. Bom, é isso, espero não ter dado nó na cabeça de ninguém, ou da maioria, mas, na verdade, só para vocês começarem aí, a quem não sabe, poder ter a curiosidade de pesquisar, e para quem sabe, espero ter esclarecido alguma coisa, ou pelo menos provocado uma discussão para a gente poder ir conversando e pensando aí juntos, ok? Aí agora a Lúcia segue. Vamos lá. Vou parar. Tem duas perguntas, Lúcia. Sim, pois não, senhor. Tem duas perguntas aí no chat. Uma é se o lote de clube, aquele lote destinado a clube no PAL, poderia ser destinado à escola. Não, vamos lá. O uso é esse. O uso é, se está no registro de imóveis consagrado como clube, transformar a escola só se você abrisse o processo, fosse a procuradoria, e aí isso ia gerar alguma coisa, principalmente para a escola, tá? Porque a escola, se não for uma necessidade do número de unidades, né, que você tem que construir uma escola por conta de um grupamento, aí então é que não poderia mesmo, porque se o lote é destinado a clube e você tem que doar um lote destinado à escola, né, você teria que comprar esse clube de alguém, quer dizer, aí é uma atrapalhação completa. Tá? Não creio que isso seria alguma coisa plausível. Então, você poderia transformar o clube em residencial, mas que também é alguma coisa muito peculiar, né? Até porque o clube, em determinados PALs, ele tem, inclusive, o gabarito, né, destinado a 2 pavimentos, por exemplo, clube com 2 pavimentos, né, que, em geral, a gente encontra. Tá? Bom, deu para entender direitinho o pessoal falando aqui. Fala, Manuel. Você quer que eu pare o compartilhamento para você começar ou quer que eu siga? Não, eu quero que você deixe o compartilhamento. Tá aí. Você só me manda mudar que eu mudo. Tá bom, então. Outra pergunta é se tem alguma outra subzona que está sujeita a esse quadro de controle de ATE. Acho que tem, né, Miriam? Sim, tem, com certeza. Próprio Centro Metropolitano, né, você tem esse controle PAL, a subzona ao lado, onde você fala dos multifamiliares também, tem vários PALs, tá? Eu agora de cabeça não sei, a gente tem isso. A gente até deu essa aula no curso sobre isso. A dica, pessoal, é sempre que você estiver na Barra, você pesquisar e ler com atenção o PAL do terreno que você está trabalhando, tá? Essa é a dica básica aí para a gente poder fazer as massas nesses terrenos aí da Barra da Tijuca. Manuel, e não é só ler o PAL de cabo a rabo, porque eu vejo as pessoas falar, olha só os lotinhos, né? É só o tamanho do lote e manda brasa. É ler o que está em cima, o que está embaixo, o que está do lado, o que está do outro lado, tá? Eu vejo até muito funcionário da prefeitura que não faz isso. Você tem que ler o PAL da margem superior à margem inferior, lado esquerdo para o lado direito. Todas as letrinhas.
Até porque, antigamente, eu sou tão, vamos dizer assim, eu trabalhei tanto tempo na prefeitura, que hoje mesmo estava abrindo um PAL e vi minha letra no PAL. Falei, ah, meu Jesus Cristo, os PAL já estão digitalizados, né? Mas antigamente a gente anotava no PAL as alterações que aconteciam, né? Alterações de PA, etc. e tal. E eu trabalhei nesse setor, então já viu como é que é a coisa antiga, né? Mas, enfim, vamos lá. Aí um colega está perguntando aqui, existiu algum projeto para as áreas como a Ilha da Gigoia? As ilhas na Barra da Tijuca, né, são as subzonas A40, né? E aí elas têm uma particularidade, né, Miriam? Porque, se não me engano, só pode ter restaurante, né, coisa de Agora zona elas viraram uma ex, né? A Gigoia foi uma das que viraram área de especial interesse social. Então, mas agora quando era só a 40, né, não podia nem ter residência, né? não, era Foi proibido. completamente desvirtuada, né? E eu me lembro daquela atriz, que a gente não pode falar o nome, que tinha uma casa na ilha, etc. e tal. Mas vamos voltar aqui para a 17, né, Miriam? A gente tem história, né, bom, enfim, tá. Vamos lá. A subzona 17, a minha letra é linda, a Silvia falando. Silvia, não pode falar isso, porque você puxa, mas até lá, né, você deve ver muito. Desculpa, mas é isso, que quando a gente vê a letra da gente, né, num documento assim, isso vai ser daqui a 50 anos, esse documento vai estar lá, e eu já vou estar em outra dimensão, já vou voltar aqui, mas quando eu voltar, ninguém mais me segura, não. Vamos lá, subzona 17. A subzona 17 é a particularidade que eu acho que o Lúcio Costa escorregou na maionese aí, tá? Porque o Lúcio Costa, na Sudebar, eu fico imaginando o Lúcio Costa sentado naquelas pranchetas, tá, com um monte de arquiteto, né, e olhando aqueles projetos antigos, né, e vendo o que é bom para cá, o que não é essa área, e se eu estou errada, mas a minha concepção, né, a minha ideia é que ele tenha estudado alguma coisa dos próprios terrenos, né, para saber se aquela área ia ser alagadiça, não ia, tal coisa, e aí ele teve um delírio, não sei se conversou com o Niemeyer nesse dia, e ele teve um delírio dessas sinuosas aí, tá? Então, essas sinuosas, que são isso, quer dizer, você olhando aqui de longe, né, é lindo, né? Você vai, né, as sinuosas, né, você vai passando na subzona A17A, né, que são as casas ali, então você vai, isso se você está andando nela não faz a menor diferença. Como cada uma foi feita, implantada de um ponto, é difícil que você percorra todas essas subzonas, porque a gente, com a violência que está no país há 30 anos, né, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, você tem está tudo cercado, né? Você tem um gradil nessas ruas todas, então você não consegue percorrer isso aí. E o que aconteceu muito nessa subzona foram aqueles recuos e investiduras, porque o terreno tinha uma forma retangular e aí vinha aquela sinuose, cortava e dava um problema homérico, tá? E aí vamos passar. Mas aí, o que aconteceu? Aí, depois de muito, em 1995, aconteceu que saiu uma resolução que pegou essas sinuosas e deu o formato, né, que existia já anteriormente no projeto de loteamento que estava ali para aquelas sinuosas, tá? Só não mudou a alteração do zoneamento em si. Ou seja, Lúcio Costa tinha pensado, por exemplo, para o setor A, só os unifamiliares, né? Então, onde tem o A, e isso está descrito lá no 3046, onde tem setor A, só vai ter unifamiliar. Onde tem setor B, seria o setor dos grupamentos multifamiliares, das torres multifamiliares. O C seria o comércio. O D, aí já não me lembro mais de cabeça, não, Miriam. Me ajuda aí. O D. Né, o institucional? Passa para o próximo slide, só para a gente ver. O D está lá, uso especial de interesse social, assistência médica e veterinária. A gente até, inclusive, tem, né, aquele
aquele rio-mar, não é? Não está lá no setor D, e o E de uso público, recreação e lazer. Tá? Então, ele determinou para lá. E isso foi levado ainda de acordo, volta lá, Miriam, no outro slide, só para ser bem doida. E isso foi transformado no setor lá, mais umzinho para isso. No A, B, C, D lá, está lá tudo direitinho, mas levando em conta o loteamento que existia por baixo das sinuosas. Tá? Mas a determinação do zoneamento continua sendo A, B, C, D e E. Tá? Uma coisa que eu acho interessante da subzona A dizer... Pois não, Miriam? O que eu ia falar, ia pedir para você comentar até como é incrível que você vê que, olha, só as sinuosas foram extintas em 95 por uma resolução. Pois é, né? Pois é. Por isso que eu acho interessante que, quando querem, levam à frente até uma resolução. Não é um decreto, não é uma lei, não é nada, mas é que era uma coisa boa para todo mundo, claro, né? Principalmente para os construtores, para os donos ali da terra. Imagina, você tinha que fazer negócio com o sujeito que estava do teu lado, para você ter um remembramento, né? Com o sujeito, uma doação de uma área de recurso, uma investidura para poder sair alguma coisa. Era realmente uma doideira isso. Então, em 95, saiu uma resolução que não é nada, tá? Que é absolutamente nada, que a gente vê, por exemplo, a resolução 30, né, que nossos colegas precisam lembrar que existe, né? Resolução 30, bate lá no Busca Fácil, área de vaga, giral, aquela coisa toda que está aí há 30 anos também, que é para ajudar, não é para atrapalhar. Então, vamos dar mais um slide, Miriam, para a gente dar uma olhadinha, que eu achei peculiar, essa do núcleo. Tá? Por quê? Porque você não encontra também em todas as subzonas, se você olhar, é só isso aí. Uso residencial multifamiliar, núcleo, gabarito mínimo de 8, mínimo, e máximo de 10. IAA 1,5, e é um IAA bom. Afastamento frontal 10 metros, das divisas 10 metros só. Cadê a taxa de ocupação? Não tem, precisa não, tá? Você pode fazer quantos núcleos, quantas edificações der naquele terreno, mas que afastamento entre blocos? O afastamento entre blocos vai ser aquele determinado pela Lei Complementar 198, hoje em dia, que determina, né, afastamento entre blocos, das divisas 10 metros, se for um núcleo daquele grandão ali, a divisa é a própria 10 metros, que vai ser o logradouro público, né, o afastamento frontal, e você só vai ter que calcular se o seu prédio vai ser mais esguio, com 10 pavimentos, ou se ele vai ser mais atarracado, com 8, e ele vai ter uma ocupação maior, e aí o afastamento entre blocos. Eu acho esse peculiar, porque é o tipo de vamos dizer assim, projeto que daria ênfase a um arquiteto a botar a sua cabeça para trabalhar, o que não aconteceu. Da liberdade, né? Da liberdade. Da liberdade, né? Mas não aconteceu. Se você olhar lá, a carinha dos núcleos é sempre a mesma, tá lá. Hoje em dia a gente tem algumas áreas de núcleo que ainda você está vago ali aquela subzona, né, Miriam? Tem. Vamos passar para o próximo. Beleza, tá lá, algumas áreas, né, que você tem aí, esse prédio que eu coloquei ali né, para a gente ter de exemplo, né? É uma área da subzona 17 que está ainda livre. Você pode desmembrar essa área de acordo com um parâmetro determinado pela subzona 17. Na área B, você tem um parâmetro de desmembramento, um lote mínimo, sempre observando que o lote mínimo que você tem no 3046, ele deve obedecer ao artigo 46 do RPT, lá do decreto 3.870, onde tem a relação entre a testada do lote e a área do lote, certo? Você não pode fazer um desmembramento
cuja área de lote seja maior, não tenha relação com a testada do lote, infringindo ao artigo 46 do RPT, Decreto 3.800. Beleza? Alguma pergunta? Não? Já estão todos cansados, né? Já está todo mundo indo embora, vamos lá, embora para o próximo, que é o Centro Metropolitano. No meu entender, o Centro Metropolitano ainda vai ser uma área de, como dizia o próprio Lúcio Costa, uma área de business, né? Vai ter uma ocupação ainda bastante, uma presença bastante maciça. Se você olha de longe, você tem aí lotes que são mais ou menos 100 metros, 100 por 100, são áreas muito grandes, essa é uma área muito grande, mas é uma área também com um solo muito instável, então de difícil ocupação. Tá? Pode passar, Miriam. Importante essa também, Lúcia, do Sim. Centro Metropolitano, só uma parte, é muito difícil, por exemplo, se você é dono de um lote dentro do Centro Metropolitano, qual é o grande problema para você conseguir fazer uma edificação dentro do Centro Metropolitano? É que você precisa ter as ruas, os logradouros, com obras aceitas. Um logrador reconhecido e as obras aceitas. E ainda tem que ligar ao último trecho que tem a rua com obras reconhecidas, com ruas reconhecidas com obras aceitas pela prefeitura. Então, o custo de urbanização, dado que as vias são enormes, o custo de urbanização é muito, muito caro. O que acaba acontecendo? Essa urbanização acaba sendo meio que orgânica, né? Um lote próximo do outro, se a Lúcia voltar no Google Earth, você vai ver que toda a urbanização fica perto da Belardo Bueno e aos pouquinhos vai indo em direção não é isso? Exatamente, é isso aí. Começa pelo setor sul e vai subindo aos pouquinhos, agarrando no último trecho de rua com obra aceita. Né? Exatamente. A grande peculiaridade aí é porque Lúcio Costa ele traçou como é que eu vou explicar isso para vocês? Ele traçou um desenho. Ele não deu ele deu uma projeção, mas ele traçou um desenho e nesse desenho ele diz qual vai ser o índice de aproveitamento da área, tá? Então ele diz, né, a determinação dos eixos ortogonais, né, a numeração das quadras, tudo isso ele veio falando aí, mas ele depois ele vai descrever umas edificações térreas e umas edificações que vão ter uma projeção vertical, né? Uma projeção vertical, não, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, uma altura, né, de acordo com cada numeração. Então, por exemplo, eu estou na quadra 3.5, vamos dizer assim, e aí eu tenho a altura de tantos metros. E aí ele descreve essa ocupação, como seria essa ocupação das edificações térreas e das edificações de torre. E, através desse desenho, é que a gente chega a uma área total edificada para as edificações térreas e a gente chega a uma área total edificada para as torres. Não sei se vocês estão entendendo, eu acho que eu não estou sendo claro. Ele vai descrevendo isso. Quando você tem que ter uma distância de tantos metros entre edificação destinada à torre e Aquilo, é o desenho. O desenho é o Quer desenho desenhar mesmo. Lúcia, de repente? Desenhar Não precisa não, que a gente vai perder muito tempo. É só para dizer que ele vai descrevendo isso, né? E aí, através dessa descrição, se chega a esse desenho nesta quadra aí de 100%, seja lá o que for, o tamanho da quadra que ele tem lá. E aí, pela ocupação, pela projeção, que ele diz o tamanho da projeção, que tem que ser 2.678, etc. e tal, pelo número de pavimentos, você chega até da torre e você chega até das edificações térreas. Mas aí, quando chega em 2007, tá, vem um decreto que ele
ele faz uma mistura, né? Ele faz, nesse decreto, ele diz que você pode misturar a área total edificável das edificações térreas com as torres, e não precisa ser exatamente esse desenho, tá? Mas ele não diz que essa TE é o que for, é o que tiver. Não, ele diz que é essa volumetria que você tinha, mas que não precisa exatamente estar com esse desenho, tá? Ele não precisa estar contido nas edificações térreas e nas torres exatamente do jeito que está aqui, tá? Ele dá maior mobilidade para você trabalhar também, para você ficar mais livre para trabalhar essa subzona de um desenho mais, vamos dizer, mais harmonioso do que estaria nessa descrição muito ipsiliteris que faz o Lúcio Costa da subzona A37. Acho que não fui muito clara, não, sabe? Eu acho que eu embaralhei. Posso dar um partezinho? Pode, deve. Olha que interessante, a gente viu aquele PAL do Ataíde Ville com o desenho do Oscar Niemeyer. Ele fez um desenho, ninguém conseguiu se adaptar, aquelas torres redondas, só tem 2 ou 3, e fizeram a torre quadrada. Lúcio Costa tentou fazer um desenho para desenhar através da legislação. Não deu certo, teve que mudar o tamanho, a ocupação da torre não, mas o desenho da torre teve que ser liberado, porque o mundo vai mudando, as ideias vão mudando, os arquitetos vão mudando de ideia, de geração, e a legislação que foi feita para prender, a legislação que foi feita para definir uma forma, acaba sendo quebrada, né? Então, a gente vive um momento aí, na década de 60, 70, de leis desenhadas, né? Que é muito de uma época, né? Fazia-se um desenho, fazia-se a lei, todo mundo teria que construir aquele desenho ao longo de 50 anos, coisa que não aconteceu. Então, é muito de uma época esse tipo de legislação desenhada, né? Hoje em dia, a tendência é ter uma legislação que permita maior variabilidade arquitetônica, né? É uma outra, é uma mudança de pensamento dos dias de hoje. Era isso, Lúcia. E acho que foi claro, assim, a sua explicação foi clara, é porque não é um problema, não é a sua explicação, essa legislação do Centro Metropolitano é que é complicada mesmo. O colega estava perguntando aqui qual é o propósito dessa legislação. Olha, o propósito, eu tento entender um propósito, porque senão, se eu não tiver um propósito, eu não entendo o propósito, eu não entendo qual é a legislação, entendeu? Então, eu tenho que ter alguma coisa assim para ter um entendimento. Pelo que eu consigo retirar, né, do pensamento da leitura das coisas do Lúcio Costa, né, ele queria realmente que houvesse uma maleabilidade, quer dizer, que houvesse uma integração das pessoas nas quadras, das pessoas entre as quadras, assim como é em Brasília, né? Eu morei 1 ano em Brasília e eu me lembro muito bem de sair, porque não havia um ônibus, né? As linhas eram nesse sentido e eu estudava nesse sentido, mas eu ia passando entre o PUC, né, dos blocos, né, e ia permeando tudo aquilo, né? Que bonito que é, não é bonito? Lindo, né? Você vai permeando, você vai... Como? As esplanadas que ele fala. É isso aí. Então, você vai andando, né? E você vai... A gente atravessava jardim, a gente atravessava o PUC dos edifícios, e não era nada, né, cercado, nada disso. Então, eu atravessava, saía da ESC-S, não sei o que lá, ia para 900, saía da 300, ia para 900, e ia andando. E isso seria também aqui, né, na A37. Aí a pergunta está aqui, Lúcio Miriam, nas franjas do centro da Barra, na área próxima do Polo Rio Filmes, há um decreto que sobressai o definido no plano Lúcio Costa e altera os parâmetros da taxa de ocupação, inclusive no parcelamento. Olha só, se não me engano, você está falando daquele polo de cinevídeo, pode ser isso?
tá? Mas aí não tem nada a ver com o centro da Barra. Eu não sei se seria esse do polo Centro metropolitano, nas franjas do centro metropolitano, então. Vamos lá aqui, ó, peraí, ele está falando aqui no polo, no centro da Barra, na área próxima ao polo Rio Filmes. O Rio Filmes, isso, no centro metropolitano. O polo, assim. Sim, tem. É uma legislação específica também, né, que saiu, que aquilo não foi a parte do plano Lúcio Costa, né, saiu um decreto, depois 2 ou 3 decretos específicos para aquela área, né, Miriam, e que ali ia ser criado um polo de cinevídeo, que não deu certo também. Queriam que aquilo ali fosse uma área só de cinema, né? Um polo de cinema. E hoje não está mais no 3046, né? Hoje aquela área ali é Teogagens, né? Hoje já não está mais, porque ela é o finalzinho, né? Se a gente tivesse um mapa aqui, mas ela é o finalzinho ali onde tem o antigo autódromo, né? Ali seria o setor. Deixa eu mostrar aqui, ó. Seria o setor L, aqui, né, de Vargens, né? Aqui tudo é setor L, tá vendo aqui? O polo é aqui, ó, o polo cinevídeo é aqui, bem em frente mesmo ao centro metropolitano. Mas é um decreto realmente específico e é isso. E ele está meio que parado, né? Porque nada se pode fazer ali, né? Porque o decreto exige que seja cinevídeo e já aquilo já não tem mais essa estrutura há muitos anos, né? Ok? Alguma pergunta, alguma coisa? Sim, as edificações autônomas, né, que se divide, né? Teria que ter as cortinas verdes dos envoltórios, né? Mas, enfim, o que eu acho é que a subzona 37, né, para mim, a grande coisa a se pensar é que não há uma ATE livre. É livre o desenho dentro da quadra, mas não é livre a utilização da ATE. Tá? É preciso que o arquiteto que vá fazer e o licenciador tenham um pouquinho de critério para a gente observar que ele fala em que o desenho é livre, mas a ATE está lá atrás, amarrada nesse desenho original que o Lúcio Costa estabeleceu. Tá ok? Alguma pergunta? Nenhuma? Tudo certo? Vamos lá. Bom, acho que a gente vai para a parte final, né, da nossa palestra. Esse era o último slide, não é isso, Lúcia? Sim. Perfeito. O que, enfim, passando aqui um review, quer dizer, a gente já começa a entender que a gente está criando uma comunidade legislação urbana edilícia, né, da PUC, né? Quer dizer, obviamente é do Rio de Janeiro, da Barra, e a gente já está aqui, quer dizer, esse já é mais um evento, né, juntando esse time incrível aqui. Eu acho que a Sabrina está aí camuflada, quer dizer, não tenho certeza que a Sabrina está aí. Enfim, esse time que é a Lúcia e a Miriam aqui nesse curso, capitaneando a palestra e o curso, o Manuel, enfim, participando de diversos momentos. Quer dizer, eu acho que esse é um debate muito rico, né, porque traz pessoas que atuam, vamos dizer assim, do outro lado da mesa, quer dizer, recebendo arquitetos como todos, enfim, como a maior parte aqui, enfim, pessoas que vão lá para consultar, para aprovar projetos, para desenvolver projetos. Então, mas a gente está caminhando para exatamente criar esse pool de cursos. Quer dizer, esse é o segundo curso, né? Quer dizer, essa palestra é oferecida pelo segundo curso, um curso muito focado na legislação da Barra, como o título já diz. Até eu vou pedir depois para Lúcia e a Miriam darem um pitaco sobre uma geral sobre o curso, mas temos também muitos alunos aqui presentes, né? Quer dizer, que já estiveram, muitos profissionais que já tiveram em cursos anteriores com a gente, e tem sido recorrente os alunos fazerem, as alunas
fazerem mais de uma vez, quer dizer, repetirem, porque os cursos vão se adequando à legislação, quer dizer, a gente tem passado aí, desde que o curso começou, quer dizer, na verdade, já tivemos muitos alunos nas nossas salas e agora nas nossas telas, né? Quer dizer, como a Lúcia bem colocou. Deixa eu te interromper um pouco, né? Falando, eu já vou falar, eu gosto de interromper, né? Porque é bom interromper. É assim, não dá para a gente fazer o mesmo curso sempre, né? Quer dizer, pegar o mesmo slide, ele pode até ser os mesmos slides que a gente pega, mas não dá para ser o mesmo curso, porque a gente está lendo, né? E na hora que a gente lê, a gente entende, a gente discute, a gente fala de outra coisa. Então, não há como você dar o mesmo curso. Senão, bastava que eu me gravasse aqui e que mandasse tudo. Então, não é assim. O curso da Barra tenta colocar cada subzona, a gente tenta falar de cada subzona e da sua particularidade, porque a gente, às vezes, acha, como eu já achei, a Miriam também, que a gente sabia tudo de Barra da Tijuca, né? Apesar dos 31 anos trabalhando, né? E sempre estando ligada à Barra e a Jacarepaguá. E não é isso, né? Cada vez que a gente lê de novo a legislação, a gente fala, eu olho para a Miriam, às vezes, e falo assim, meu Deus, eu não tinha lido isso, mas como eu não tinha lido isso? Depois de 30, o 3.046 tem 40 anos, eu tenho 31 de prefeitura e não estava lendo errado, né? Então, quer dizer, não é que estava lendo errado, estava lendo com uma outra perspectiva. Então, assim, é preciso, é necessário, é bom para a gente, sabe? É bom para a gente discutir, é um lugar que a gente tem para trabalhar, aproveitar que a gente tem, né, o computador, é uma forma, porque se deslocar para algum lugar, né? Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que usar, e a gente tem que parar de ser arquiteto só da prancheta para dentro de si. Eu acho que a gente tem que passar por ser arquiteto para dentro da cidade. A gente tem obrigação de pensar na gente, na cidade, quem vai morar e o que é melhor para mim, né? Para mim, como ser humano. Então, a gente não pode deixar de ter essa perspectiva. A gente não foi fazer arquitetura à toa, a gente tinha algum sonho. Se a gente perdeu esse sonho, vamos resgatar. Eu estou falando assim porque eu acho que a gente tem que ter até poesia para a gente poder viver, né? Porque senão está ficando muito amarga essa história, né? A gente tem que ir adiante, tá bom? Obrigado, tá? Boa noite. E agradecer também a presença não só dos nossos alunos e ex-alunos que estão sempre juntos com a gente, né, nessa comunidade, e também muitos colegas da prefeitura, né, Miriam, Lúcia? Estou vendo aqui muitos nomes conhecidos. Verdade, Agradecer também a presença de todos, né? E, enfim, boa noite. Espero que a gente possa oferecer mais aulas abertas, né, Marcelo, para que a gente possa esclarecer dúvidas, mostrar um pouquinho da legislação, trazer um pouco mais de conhecimento para que a gente atue cada vez melhor na nossa profissão, né? Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Bom, eu também queria agradecer a presença de vocês, né? E isso que o Manuel falou, poxa vida, é muito bom ver aqui nossos colegas, né? Colegas de trabalho, né? Que ficaram tantos anos ao lado da gente, saber que a gente ainda tem alguma coisa aí para contribuir e para trocar também, né? Eu acho que o melhor disso é isso que a Lúcia fala. O melhor da gente fazer esse curso é a gente, que eu digo, eu e ela principalmente, trocarmos ideias e aprender. Porque o que a gente aprende cada vez que a gente vai lendo de novo a mesma coisa que a gente leu há 20 anos é impressionante. Como a gente continua aprendendo para poder ensinar, né? Isso é muito bom. O Marcelo pediu para falar um pouco do curso. O curso é basicamente isso, a gente estuda todas as subzonas, dando, né, os detalhes de aproveitamento e falando dessas pegadinhas, desses PAL que tem quadro de controle, enfim, isso praticamente de toda a aula. E uma outra parte falando sobre o Belvagens, né, que é uma área que se destacou do 3046, foi feita uma legislação assim, teoricamente mais adequada à época, né? Passados aí 40 anos, se imagina que a legislação está defasada, mas o Belvagens também foi suspenso de novo, né? Vocês sabem,
enfim, porque aquilo que o Lúcio Costa pensou lá no início, né, é uma área muito frágil, a gente está falando de uma área de baixada muito frágil. Se a gente, enfim, fizer a ocupação baseada nos moldes de interesse do setor imobiliário, vai dar ruim. Então, ele ficou aí, né, paralisado 5 anos, voltou um pouquinho mais de tempo, foi congelado de novo, mas a gente também fala sobre isso, né? Fala sobre essa região que é uma outra legislação. É basicamente isso, e agradecer a vocês. É sempre um prazer estar aqui com a minha amiga, dividindo informação, e o olhar do Manuel, né, que é um olhar diferente do nosso, mas assim muito complementar, né? Muito complementar. Então, eu acho que é uma equipe, é um grupo muito bom mesmo, e fico muito feliz de estar aqui participando com vocês. Obrigada. Acho que só para finalizar, quer dizer, eu acho que é muito interessante as aulas, que, por exemplo, que vocês, quem já fez o curso, quer dizer, em relação à interação com o Manuel, quer dizer, são feitos estudos de massa, isso tudo, essa parte também é bem interessante. Mas, enfim, mais uma vez, agradecer a todo mundo, a todos vocês. Qualquer dúvida, enfim, fiquem à vontade para nos procurar via os canais da CCE para mais esclarecimentos e informações aí sobre os cursos, tá bom? E contamos com a presença de todos e todas em próximos eventos e nos cursos que a CCE oferece. Obrigado.